Chegou o giro de notícias que você tanto espera, só que dessa vez com mais notícias do que o normal. Então, claro, como é protocolar desde sempre, se inscreva no canal, deixa o like. Isso, claro, se já não for de lei. Afinal, se já tiver inscrito, não precisa se inscrever de novo, né? E vamos pro que importa. Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, que por muito tempo vem chamado a atenção. Ele que foi um dos poucos jogadores que acertaram o pênalti do Brasil contra a Croácia naquela Copa do Mundo. E também foi importantíssimo na Libertadores passada do Flamengo, sendo coroado como Rei da América. Vem chamar a atenção de vários clubes, tanto árabes também quanto ingleses. E vários clubes já vêm buscando interesse no jogador, entre eles um que segue monitorando é o West Ham. O Flamengo vem se recuperando na temporada, com uma repaginada em relação ao primeiro semestre do ano, quando foi mal em praticamente todas as competições. O mercado de transferências não chega ao fim e vários nomes são sondados. Recentemente o atacante teve seu nome ligado no futebol europeu. Segundo o portal todoferrares.com, o West Ham tem um interesse absurdo na sua contratação, contudo outros gigantes da Premier League entraram na briga. Segundo as informações publicadas pelo jornalista Ekran Konur, o Aston Villa e Everton também querem o camisa 9. As equipes estudam fazer uma proposta oficial na próxima janela de transferências. Em suma, o Flamengo não tem interesse em se desfazer de Pedro. E claro, ser tirado do rubro-negro não é uma opção muito agradável para a equipe carioca, que vê em Pedro um jogador de muito potencial. Hoje ele é avaliado em mais de 40 milhões de euros, aproximadamente 230 milhões na cotação atual. E segundo o próprio setorista, o West Ham vai tentar acioná-lo por 45 milhões. Um elemento atrativo seria jogar ao lado de Lucas Paquetá, um jogador que também carrega a memória afetiva do Flamengo. Você acha que compensa pro Queixada fazer isso? Comenta aqui. Notícia triste no futebol. Ex-goleiro Van der Sar é internado em UTI e estado de saúde é preocupante, segundo o Ajax. O ex-goleiro do Ajax e Manchester United, Van der Sar, que segue hospitalizado e em terapia intensiva após uma hemorragia cerebral sofrida na sexta-feira, se encontra estável, mas sua situação continua preocupante, anunciou o clube holandês nesse sábado. O ex-jogador do time de Amsterdã e do Manchester United, de 52 anos agora, estava de férias em uma ilha da Croácia quando começou a se sentir mal. Edwin Van der Sar permanece em terapia intensiva no momento. Sua condição é estável, mas ainda preocupante, disse o Ajax em um comunicado publicado nesse sábado. A família de Van der Sar, assim como o Ajax, estão agradecidos e muito emocionados com as muitas mensagens de apoio, acrescenta o clube. Em maio, o ex-goleiro renunciou ao cargo de gerente-geral do Ajax após sua pior temporada em 14 anos, terminando em terceiro na última Eredivisie. Considerado um dos melhores goleiros da sua geração, Van der Sar defendeu o gol do time holandês entre 1990 e 1999, fazendo parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões em 1995. Depois passou pela Juventus de 99 a 2001 e pelo Fulham, antes de se transferir para o United. Durante a passagem pelo clube inglês, conquistou mais uma Liga dos Campeões em 2008 e foi um goleiro certamente lendário. Só posso desejar o melhor para Edwin Van der Sar e que toda a família tenha o seu conforto. Fernando Diniz fala sobre conciliar seleção e Fluminense. Jamais sairia para abraçar só a CBF. Apresentado na quarta-feira passada, o treinador interino da Amarelinha explica como pretende se dividir entre os trabalhos e rechaça conflito de interesses. O técnico Fernando Diniz foi apresentado na tarde da quarta-feira 5 como novo treinador da seleção brasileira. Na coletiva de apresentação, o treinador falou sobre a missão de conciliar o trabalho tanto no Fluminense como também na seleção, durante o ano de contrato com a CBF. Segundo Diniz, em nenhum momento existiu a possibilidade dele deixar o comando do clube carioca e se dedicar 100% à seleção. A questão de ser exclusivo da CBF, ela não foi em nenhum momento mencionada. Nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu jamais sairia do Flu para abraçar só a CBF, entende? Embora seja um sonho, é uma coisa que eu teria que adiar, ele declarou. Já que terá que conciliar dois trabalhos separados, Diniz garantiu que não faltará ética e senso de justiça para que as melhores decisões sejam tomadas sem que haja um conflito de interesses. Quando eu estiver trabalhando na CBF, eu vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF, olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Questionamentos podem haver, mas não vão ser questionamentos baseados na falta de ética. Eu vou tentar fazer o melhor com meu senso de justiça e minha ética. Além disso, Diniz também se defendeu de críticas ao trabalho dele e uma possível situação antiética no comando da seleção. E você bota a fé em Diniz comandando a seleção brasileira interinamente? Comenta aqui. Se você me acompanha há muito tempo no canal, sabe que eu tenho uma rixazinha com o PSG e principalmente que eu sempre olho torto para a equipe, principalmente após investimentos tão desnecessários e perdas brutais de títulos que fazem a equipe ainda ser pequena no cenário europeu. Mas é uma grande realidade que o time tá ficando até bem interessante, vai. O PSG anuncia a contratação do meia sul-coreano Lee Kang-in, do Mallorca. O jogador de 22 anos é o quarto reforço do clube francês na temporada. Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Lee Kang-in. O sul-coreano de 22 anos assinou um contrato válido por 5 temporadas, até julho de 2028. Ao todo, o clube francês desembolsou 22 milhões de euros, mais bonificações na transação. O jovem é o quarto reforço da equipe para a próxima temporada. E o PSG já fez suas contratações dos zagueiros Skriniar, ex-Inter de Milão, do volante Ugarte, vindo do Sporting, e do atacante Asensio, antes do Real Madrid. Outro reforço, embora em posição diferente, é Luiz Henrique.
O treinador espanhol foi apresentado na última semana como o substituto do Christophe Galtier, que teve seu contrato rescindido após uma temporada. Declarações de Kylian Mbappé em entrevista incomodam parte do elenco do PSG, diz TV. Atacante francês afirmou que suas conquistas com a camisa do clube não são apreciadas o suficiente. Faz tempo que a relação entre Mbappé e PSG não é das melhores. Após conceder entrevista à revista France Football, os companheiros de equipe do craque ficaram incomodados com as suas declarações, nas quais afirmou que suas conquistas pelo clube não são apreciadas e o fato de jogar no PSG contribui com essa ideia. De acordo com a emissora RMC Sport, 6 jogadores do Paris Saint-Germain reclamaram diretamente com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube. As falas do craque foram interpretadas por esses atletas como um insulto à instituição, que trava uma forte batalha nos bastidores por uma renovação com Mbappé. Olha o que o cara falou: as pessoas na França me viram crescer e me veem o tempo todo no PSG ou na seleção, e há anos venho marcado muitos gols, então para as pessoas isso se torna normal. Acho que jogar no PSG não ajuda muito, porque é um time que divide opiniões, um clube polarizador, então atrai fofocas, mas isso não me incomoda porque sei o que faço. Disparou Mbappé. Olha, esse cara tem uma boca, hein? Que língua afiada. O astro da seleção francesa do PSG pode estar com dias contados no clube. Na abertura da janela de transferências, Mbappé comunicou aos dirigentes que não iria prolongar o seu contrato em mais de um ano, até junho de 2025. No entanto, Al-Khelaifi deu um ultimato ao jogador de 24 anos, ou renova com o clube ou será colocado à venda. A tendência é que Mbappé seja vendido ainda nessa janela, visto que o PSG não pretende perdê-lo sem receber algum valor em troca. Liverpool e Real Madrid já demonstraram interesse na contratação do craque. Aos 24 anos, Mbappé é o grande destaque do futebol francês. Na última temporada, foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 pela 4ª vez seguida e marcou pelo PSG 41 gols em 43 jogos. Ele também foi artilheiro e vice-campeão da Copa do Mundo, com 8 gols marcados na competição. Manchester United se despede do goleiro David De Gea após 12 anos. Red Devils homenageiam o arqueiro espanhol nas redes sociais. Despedidas nunca são fáceis. Nesse sábado 8, o Manchester United anunciou oficialmente a saída do goleiro De Gea, após 18 anos e mais de 500 jogos como arqueiro do clube. De Gea chegou aos Red Devils em 2011, vindo do Atlético de Madrid. Desde então vestiu a camisa do clube inglês em 545 partidas, com 190 jogos sem ser vazado, um recorde na história do United. O espanhol conquistou 5 títulos pelo clube: Premier League, FA Cup, Europa League e 2 Copas da Liga Inglesa. Apesar das homenagens, Manchester United e De Gea não tiveram boa relação nos últimos dias. Os Red Devils chegaram a realizar a proposta com drástica redução salarial e o goleiro aceitou. No entanto, o acordo foi dispensado pouco tempo antes de ser concretizado. Agora, a missão de ocupar o posto de número 1 do United deve ficar com André Onana. Atualmente na Inter de Milão, o goleiro camaronês negocia com o clube inglês e pode ser o novo reforço dos Red Devils para a próxima temporada. Al Ahly, time de Firmino, faz oferta para tirar Simeone do Atlético de Madrid. Segundo o jornal Marca, o argentino se tornaria um dos técnicos mais bem pagos da Arábia Saudita. Diego Simeone é o novo alvo do Al Ahly da Arábia Saudita. Após contratar Mendy e Firmino, o clube asiático está interessado em tirar o treinador do Atlético de Madrid e torná-lo um dos mais bem pagos do campeonato nacional. A informação foi divulgada pelo jornal Marca nesta sexta-feira 7. Segundo o veículo, o Al Ahly teria feito contatos não oficiais com Simeone e agora pretende oficializar uma proposta tentadora para convencer o argentino a ir à Arábia Saudita. Caso aceite ir para o Al Ahly, Simeone se juntará a outros grandes nomes que aceitaram trabalhar no futebol asiático, como Jorge Jesus e Luis Castro, treinadores do Al Hilal e Al Nassr respectivamente. No entanto, o diário espanhol não informou se o argentino estaria disposto a ir para a Liga Árabe. Simeone faz parte do novo projeto do Al Ahly em contratar grandes estrelas para o clube de Riyadh. O treinador de 53 anos está no Atlético de Madrid desde 2012, quando deixou a Argentina para trabalhar no futebol espanhol. Outro brasileiro que também foi para as Arábias é Thiago Mendes. O volante de 31 anos foi desejo do Flamengo nas últimas temporadas, mas aceitou com a equipe Qatari. O Al Rayyan do Qatar anunciou nesta sexta-feira 7, por meio das redes sociais, a contratação do volante Thiago Mendes. Ele assinou um vínculo válido até 2025 com a equipe do Oriente Médio e chega como a principal contratação para essa temporada. Aos 31 anos de idade, o meio-campista brasileiro foi comprado pelo time Qatari por cerca de 5 milhões de euros, 26,6 milhões de reais, pela cotação atual, deixando o Lyon sua antiga equipe. Os franceses, aliás, saíram com um prejuízo, uma vez que investiram 22 milhões de euros em 2019 para tirá-lo do Lille. Recentemente, Thiago Mendes chegou a ser especulado em clubes brasileiros, mas fortemente no Flamengo. O jogador e a esposa, inclusive, fizeram diversas postagens nas redes sociais, indicando a vontade de acertar com o rubro-negro, mas o acordo nunca aconteceu. Ele foi revelado pelo Goiás e ainda teve uma passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017. Neymar tem sido um dos nomes mais ventilados na janela de transferência. O craque da seleção brasileira segue se recuperando de lesão no tornozelo. Contudo, isso não tem sido problema para clubes do mundo mostrarem interesse em contar com camisa 10 do PSG e seleção brasileira. Contudo, o último rumor de uma possível transferência aconteceu nas últimas horas. Segundo o portal Nation Football, Neymar estaria disposto a vestir a camisa do Barcelona novamente. Porém, o clube catalão só consegue pagar 97 milhões mensais para o craque do PSG. Uma quantia menor em valores mensais. Além disso, o site informou que essa proposta foi a mesma oferecida para Messi antes do craque argentino ingressar para o Inter de Miami e receber cerca de 50 milhões de dólares mensais. Por outro lado, vale lembrar que Neymar já declarou publicamente diversas oportunidades a vontade de permanecer no PSG até 2027. Atualmente, o brasileiro
brasileiro recebe 194 milhões de reais do PSG e possui um patrimônio de 4 bilhões de reais, segundo a apuração do UOL no início de 2023. Esses valores deixam o brasileiro entre os atletas mais ricos do mundo. Não é a primeira vez que existem rumores do retorno de Neymar para o Barcelona. Contudo, em 2019, ambas as partes se esforçaram para o craque retornar à Catalunha, mas o dono do PSG não permitiu a saída do brasileiro. Vale lembrar que na França os dirigentes podem recusar a proposta, mesmo que a proposta atinja o valor da multa rescisória. O que está ajudando a questão dos rumores é o fato do Barcelona ficar alinhado com o fundo Qatari, que pode fazer a equipe ficar ainda mais bilionária, sanando problemas financeiros e fazendo a equipe pensar em contratar o brasileiro. Isso nos dá a conclusão que se o Messi tivesse esperado mais um pouco, teria sido contratado com certeza pelo Barça. Novo contrato de Vini Júnior com o Real terá multa rescisória de 5,2 bilhões de reais. O Real Madrid pretende renovar o contrato de Vini Júnior nos próximos dias e no novo vínculo quer incluir algumas cláusulas. O que aconteceu? A expectativa do Real é ampliar o contrato de Vini Júnior por mais 5 temporadas. Já há um acordo entre as partes. No novo contrato, o time espanhol quer incluir uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. Uma outra cláusula acrescentaria um bônus do salário de Vini Júnior caso ele conquistasse a bola de ouro. Esse acréscimo tornaria o brasileiro o jogador mais bem pago do elenco. O novo vínculo também incluirá um bônus de fidelidade pelo fato do jogador cumprir todo o seu contrato com a equipe. As informações foram divulgadas pela rádio Cadena Ser da Espanha. Vini Júnior vira rei no Real Madrid. O jornal Marca da Espanha destacou que o Real Madrid tem a intenção de tornar Vini Júnior a sua grande referência do elenco. O clube enxerga ele como um rei. Recentemente, o clube anunciou que o jogador brasileiro assumirá a camisa 7 da equipe, que já foi utilizada por ídolos como Cristiano Ronaldo e Raul. Ao longo da última temporada, Vini Júnior marcou 23 gols e deu 21 assistências durante 55 jogos em que vestiu a camisa do Real Madrid. Após a saída do Benzema, que assinou com Al Ittihad, Arábia Saudita, o Real vê o brasileiro como a sua principal esperança de gols. O clube contratou apenas o atacante Roselu para suprir a saída do seu camisa 9, mas está de olho em vários jogadores como também Mbappé. O futebol árabe estava nos avisando que ia mudar completamente a estrutura futebolística atual quando contratou Cristiano Ronaldo, o CR7. Quando muitos achavam e apostavam que ele continuaria sua trajetória no futebol europeu, simplesmente o jogador foi pro Al Nassr e muita gente não entendeu direito, até classificando o fim de carreira do Cristiano como algo deprimente, melancólico e patético, principalmente para uma equipe que disputava uma liga tão inferior em relação às demais. E principalmente chamamos ele de louco quando ele falou que a Liga Árabe se tornaria consequentemente a principal ou pelo menos a top 5 de ligas do planeta. Muita gente achou que o Cristiano tava ficando maluco, só que a grande realidade é que o homem foi um visionário. Ele simplesmente percebeu que a grandeza dele iria assustar o mundo após a confirmação da transferência, e após isso foi uma sucessão de fatos que fizeram vários jogadores que praticamente jamais tinham sido cogitados na vida para atuar em futebol árabe simplesmente sendo cogitados para tal. E é Marcelo Vieira, ou melhor dizendo, Marcelo do Fluminense, que vem sendo um pouco escanteado no clube e passado por problemas físicos e musculares, numa situação muito desagradável que vem afetando até mesmo o dia a dia com seus jogadores de ambiente no clube, pois segundo o portal O Dia, o Marcelo não fala mais a mesma língua tanto de jogadores quanto funcionários e vive climão nos bastidores do Fluminense. Após início animador, lateral passa por um momento bem conturbado dentro e fora de campo. De acordo com informações do portal Super Esportes, 4 meses após sua chegada, Marcelo não fala a mesma língua que jogadores e funcionários do Flu. Apesar de não existir nenhum problema de relacionamento direto com nenhum companheiro do clube, o jeito introspectivo do camisa 12 tem gerado incômodo nos bastidores. E após parar o mundo no futebol com a histórica contratação do CR7, obviamente o Al Nassr quer mais e mais, e tem outro astro mundial em seu radar. O clube árabe tem interesse e monitora arduamente a situação do Marcelo. A informação foi dada inicialmente pelo UOL. O defensor brasileiro tem contrato com o Fluminense que pode ser estendido e diante da situação atual não pretende renovar o seu contrato. Já muito experiente aos 35 anos, Marcelo vê com bons olhos uma reedição da dupla com Cristiano Ronaldo, que fez história no Real Madrid. O experiente lateral iniciou sua carreira no Fluminense em 2005 e se transferiu para o Real, onde ficou por 16 temporadas e é considerado um dos maiores ídolos do clube merengue. Novamente falando de futebol árabe, o Al Hilal anunciou a contratação de Ruben Neves do Wolverhampton por 55 milhões de euros. A transação é a maior da história do futebol saudita em termos de valores entre clubes. O Al Hilal anunciou a contratação do Ruben Neves vindo do Wolverhampton. De acordo com a imprensa europeia, o clube saudita desembolsou 55 milhões de euros, 286 milhões de reais, para ter o português de 26 anos. Essa, vale lembrar, é a maior transação entre clubes da história do futebol no país. Após ouvir negativas de Léo Messi, o Al Hilal agiu bem forte no mercado. Essa, claro, é a primeira grande contratação da equipe vice-campeão do mundo nessa janela. O clube também está apalavrado, segundo o jornalista Fabrício Romano, com o Koulibaly, zagueiro do Chelsea. Atlético e Barcelona fecham um acordo de 395 milhões de reais por Vitor Roque. Depois de meses de negociações, Atlético Paranaense e Barcelona chegaram neste
sábado 8 a um acordo pela transferência do Vitor Roque, de 18 anos. O contrato do atacante tem 6 anos, com a possibilidade de renovação por mais um. O valor total do negócio pode chegar a 74 milhões de euros, 395 milhões de reais, incluídos em valor fixo, pago em parcelas, variáveis e impostos. De acordo com fontes que participaram das negociações, os dois clubes bateram o martelo nos seguintes valores: 30 milhões de euros fixos, 31 milhões em variáveis por desempenho individual e, claro, também coletivo, e mais 13 milhões em impostos, que serão pagos pelo clube catalão. No total, com todas as variáveis, o negócio chegaria a 74 milhões de euros, superando cerca de 70 milhões de euros pagos pelo Real Madrid por Endrick, que ainda atua pelo Palmeiras. Assim, a transferência seria a segunda maior do futebol brasileiro para o exterior, atrás apenas do Neymar, que trocou o Santos pelo Barcelona em 2013, por valores que superaram os 90 milhões de euros. O UOL soube também que Vitor Roque será incorporado ao elenco do Barcelona apenas em janeiro de 2024. Assim, o clube catalão terá mais 6 meses para limpar a folha salarial, adequar-se ao fair play financeiro da La Liga, claro, e da UEFA, podendo assim inscrever o jogador brasileiro sem problemas. Nos bastidores do Barcelona, o clima com a chegada de Vitor Roque é de otimismo. O jogador está na mira do clube há pelo menos 6 meses e preenche os requisitos de um centroavante com força física e bom posicionamento. Mais um dia de notícias do futebol concluída. E aí, o que você achou? Comenta aqui, se inscreva no canal, deixa o like como você já sabe, e eu te vejo sempre aqui no próximo vídeo. Valeu, até mais!